o governo está brigando fortemente para controlar a inflação. A gente pode até imaginar pelos últimos dados que ele está conseguindo vencer essa batalha e provavelmente vencer essa guerra. E aí começa uma pressão. Tem que abaixar juro, tem que abaixar juro. Por que eu comento disso numa história de arcabouço fiscal e, inclusive, essa sanha do governo toda, né, para aumentar a arrecadação? É porque quando você começa, aparentemente, enquanto governo, junto com o Banco Central, né, desempenhando esse papel de soldado contra a inflação, quando você começa a ganhar, de repente você começa a ter um vazamento no outro lugar que bota um pouco de incêndio, um pouco mais de lenha nessa fogueira da inflação. Porque toda vez que você tem alguma perspectiva de maior arrecadação, as empresas vão repassar aos poucos isso ao consumidor. Vai passando para o preço. Então, uma trajetória de preço que estava tentando nos itens básicos de mercado se estabilizar e cair, a gente começa a ver esse negócio mudando um pouco, ganhando um fôlego para talvez os empresários pensarem na composição de preço de aumentar isso. Então, isso é muito importante. Tirando isso, o que a gente pode pensar também, né? Acredito que do lado do próprio arcabouço, o que a gente tem de sinalização nesse instrumento é de um governo que deve continuar gastando. Lembra bem do que você comentou no início, tá? A gente sai de um teto de gastos que tira a vontade do governo, né? Ou proíbe ele de gastar além da inflação. Bota um limite, né? A vontade vai estar lá. A mas vontade assim... vai estar lá. Trava, né? De fato, para a gente começar a trocar agora, se o arcabouço fiscal passar como está, para algo que pelo menos vai subir na casa de 0,6% de um ano para o outro esses gastos até 2,5%. Então, veja bem, a inflação que estava começando a mostrar sinais de arrefecimento ganha 2 novos itens para botar ela para cima, que seria mais tributação, tende a virar mais preço para o consumidor, e inflação nada mais é do que preço subindo, e do outro lado, quando você tem muitos gastos na economia, seja as famílias gastando muito, as empresas ou o governo, isso vai repassando também para os preços. E aí a gente está vendo um arcabouço que diz: sim, nós queremos gastar mais do que apenas a inflação, pelo menos 0,6% e limitado até 2,5% do que foi o gasto do ano anterior. Então, é um governo que se bota na mesa como alguém que veio para gastar. Isso também traz mais sinalizações de inflação. Resultado, a gente tem o governo, né, o executivo, o tempo todo brigando na mídia, falando que a inflação tem que cair, o juro tem que cair, taxa Selic tem que cair. Mas no final das contas a gente vê essas movimentações que vão dar argumentação técnica para o Banco Central falar: poxa, eu até gostaria, mas eu não consigo. Tem um ponto muito importante que eu queria aproveitar a oportunidade, assim, como economista, né, meio que explicar isso para as pessoas. Juro não é apenas taxa Selic. Juro significa o quanto nós acreditamos que deva estar os juros nos próximos anos, meses. Ou seja, tem uma diferença entre o que é o juro hoje, à vista, que a gente chama, que é a taxa Selic, e o que é o que o mercado espera que vai ser os juros lá para frente. Que é o que determina mais. Que é o mais importante. A expectativa futura. A expectativa de juros. Porque, por exemplo, você vai comprar uma casa e vamos supor que você vai pagar essa casa ao longo dos próximos 20 anos. Eu não vou pensar em cobrar um juro seu enquanto instituição financeira olhando para quanto que está a Selic hoje, mas sim a minha expectativa de juros que eu tenho male pelos próximos 20 anos. E se eu tenho uma visão para frente de um país que é meio bagunçado, com as contas... Muda as regras, é muito gastador. No final das contas, eu vou ter uma expectativa de que a precificação muda. Muda. O juro pode estar até baixo hoje na caneta. Mas eu, enquanto instituição financeira, sabendo que eu estou fazendo um empréstimo para você por 20 anos, eu nem vou levar em consideração isso. Porque eu sei que provavelmente ao longo dos próximos governos esse juro vai subir. E eu já te faço um empréstimo de que forma? Mais caro. Então, hoje, quando a gente fala dessa discussão toda, a gente vê que está atrapalhando ancorar o nível de juros esperado da economia lá para frente. Então, todo investimento que você queira fazer, seja na sua empresa, que você precisa de financiamento, seja no aspecto privado de sua família, de comprar uma casa, está ficando cada vez mais caro.